Creuza Van de Kock. Detma Van de Kock. Muito boa tarde, doutora Creuza. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Sim. Doutora Creuza, a senhora sabe de que se trata esse processo? Eu ouvi falar só, mas assim, que é uma ação envolvendo a OAB e o advogado Dr. Gustavo Bassini sobre eleição. Agora, sobre mais nada, não sei do que se trata, não. Eleição da OAB, né? Sim. Mas nesse processo, doutora Creuza, há um pedido do Dr. Gustavo para anular as eleições da subseção. Isso eu ouvi falar pela mídia. Isso, porque eu preciso perguntar para a senhora o seguinte: dentro dessa informação que eu passei para a senhora se considera impedida ou suspeita em função de alguma das partes? Não. Não tem aquele rol de pedimentos e suspeição? Não. Né? A senhora é advogada, né? Na verdade, eu sou defensora pública aposentada, né? E agora advogada voluntária. Sim, importante. Advogada. Na grande coisa, somos todos, né? Dizer, eu também somos todos. Mas, enfim. Então, dentro dessa... haveria alguma contradita na qualidade dela de testemunha? Não. Então, doutora Creuza, eu vou considerar a senhora como testemunha. Eu sou de defensora, advogada, a senhora conhece muito mais do que eu. Então, não vou ficar explicando para a senhora a questão do compromisso. A senhora já sabe disso, qual é seu teatro. Então, considerar a senhora devidamente compromissada em dizer a verdade, tá? Muito bem, doutora Creuza. Essas últimas eleições, doutora Creuza, a senhora participou dessa eleição? Excelência, eu fiz parte da chapa do doutor André para conselheira. Na seccional. Na seccional, estadual. Isso. Até porque eu já fui conselheira na época do doutor Agesandro, né? Então eu já tinha sido conselheira. Aí recebi convite de várias chapas, né? Inclusive de subseções também, mas acabei me envolvendo nessa chapa de André Moreira. Certo. A senhora, então, por ocasião da eleição, a senhora focou, acredito que tenha focado bem a questão da eleição da seccional. Sim. Mas mesmo assim, a senhora tomou conhecimento, analisou alguma coisa da eleição de Vila Velha, da subseção de Vila Velha? Eu estava eu estava trabalhando no Fórum de Vila Velha, onde estava ocorrendo a eleição. No Fórum ou na subseção? É porque a subseção ficou ao lado do Fórum. Mas o Fórum não mudou lá para Não, trás? mudou agora, mas na época não. Eleição, na época era tudo ali. Pensei que eu já tivesse mudado. Não. Entendi, então a senhora estava no Fórum, então na eleição. Ok. E a senhora foi lá esteve próximo lá da subseção? Estive. Inclusive, o que ocorreu foi o seguinte: disseram que estava proibido fazer boca de urna, né? E eu, como candidata, estava ali para receber amigos. Uma atitude que a gente achou que era normal, até porque eu fui defensora pública por 27 anos só no Fórum de Vila Velha. Então, conheço todo mundo ali. Se eu não conheço de nome e não consigo associar quem é quem, mas pelo menos de nome ou de vista eu conheço todo mundo. Entendi. Então, fiquei por ali e depois, então, ouviu-se o comentário de que podia se fazer boca de urna. Aí, então, eu comecei a passar panfleto na fila que estava imensa, virava quadra. Então a gente ficava lá no finalzinho esperando o pessoal chegar e passava o papelzinho da gente, né, pedindo voto. E eu entrei na chapa do Gustavo porque tem a Carla Pedreira, que é uma senhora assim, um pouco da idade minha mesma, apesar de que eu não me considero velha, mas ela estava lá sentadinha no canto. E aí eu falei, mas peraí, vocês não vão fazer campanha? Você não está na chapa também? Aí depois surgiu um pedacinho de papel, assim, bem, desculpa a expressão, vagabundo, né? Eu falei, peraí, isso aqui é chapa de candidato? Então vamos fazer campanha para isso também, porque se está pobre, vamos fazer campanha. Aí então comecei a pedir voto aos amigos para a minha chapa, trabalhando em cima da tese de que nós iríamos trabalhar para tentar reduzir a exploração de grandes escritórios que estão contratando advogados
iniciantes de carreira, pagando mísero salário, então eu trabalhava com essa tese. E o papelzinho que a senhora viu e ajudou a distribuir foi esse aqui? Olha, é bem parecido, é um negocinho bem vagabundo assim, tá? É uma coisinha bem assim, inclusive não tinha papel, eu briguei com o Franz, né, que Franz é defensor público. Aí falei para ele, vocês querem fazer campanha, nem papel vocês têm, né? Aí eu sei que daí a pouco surgiu mais uns pedacinhos de papel, mas era mais de boca a boca, né? Então aqui pra gente ver, agora todo mundo estava fazendo, tá? Oi? Todo mundo estava fazendo campanha, todas as chapas ali estavam fazendo. E a senhora começou informando que disseram, né? Disseram que não poderia fazer boca de urna. Quem disseram? Foi assim, aquela informação que passa de boca em boca? Não. A senhora recebeu algum documento? Não, isso daí foi o próprio André Moreira havia falado pra gente, olha turma, não vamos fazer boca de urna porque está proibido. O candidato. O candidato da sessão, aonde eu era candidata a conselheira, informou que não podíamos fazer boca de urna, que estava proibido. Mas mesmo assim, eu moro na Praia da Costa e fui a Vila Velha e vi aquele movimento, porque a gente, quando vê aquele monte de gente, mas eu advogada, defensora aposentada, né? Naquele quadro um pouco depressivo, porque você perdeu aquele ritmo de trabalho, o fato de estar ali, vendo todos aqueles amigos de novo, né? Aí eu acho assim que época de eleição, seja ela eleição qualquer, é uma forma de você estar ali para encontrar os amigos. Entendi. Então eu fui para encontrar os amigos. Entendi. E nesse encontro então que a senhora teve com os amigos e também ajudando ali a campanha, né, que a senhora fazia parte lá do doutor André, a senhora viu esse desenvolvimento? Deixa eu formular de forma diferente. Que horas a senhora chegou no fórum, na subseção? Olha, eu não me lembro assim a que horas mesmo eu cheguei, não. Mas eu sei que eu estive pela manhã. Foi pela manhã? E depois saí, voltei e fui trabalhar mesmo já depois, quer dizer, fui trabalhar com o pessoal já depois do almoço, porque é o horário que os advogados vão chegando no fórum. Entendi, a senhora foi de manhã? Fui de manhã, saí para casa, retornei, mais ou menos isso. Nesse período de manhã, a senhora já viu, já tinha visto a boca de urna? Não, no momento que eu cheguei, no começo, não. Por isso até que eu achei muito desanimada e fui para casa. Mas de nenhuma das duas Não, chapas? no começo o pessoal estava começando a chegar ainda. Então eu falei, não vai dar movimento, eu vou para casa. E aí a senhora não viu distribuição de panfleto, de nada nessa parte da manhã? Não, na parte da manhã não me recordo não, mas depois de meio-dia que... Nem de uma chapa nem de outra? Não me recordo porque eu só cheguei, olhei, não vi movimento quase nenhum e fui embora. Entendi. E depois voltei porque é o horário do fórum funcionar. A senhora se recorda de ter visto? Sim, de quê? Essa movimentação... Sim, todo mundo dava papel, por isso que eu também fui dar papel. Quando a senhora chegou, já tinha essa distribuição de papel? Já tinha. Das duas chapas? Não, a da chapa deles, de Gustavo, eu não me lembro, porque eu que fui procurar papel. Eu vi Carla, conforme disse, sentada lá e fui perguntar, peraí, vocês não são candidatos? Por que vocês não estão? Entendi. Né? Aí eu fui procurar. A senhora já me falou que era de tarde, né? Não, de tarde não, foi depois de meio-dia, tipo assim, porque o fórum lá abre meio-dia e a seccional fica ao lado do fórum. E isso já teria passado no meio da tarde, ou seja, foi depois das... Não, foi meio-dia e pouco. Meio-dia e pouco, já pegando o povo, chegando no fórum. E quando a senhora, aí a senhora também falou da questão do papel, vamos fazer... Sim. Que horas? Olha, foi nesse horário de 1h mais ou menos, que aí eu sei que depois o doutor França ainda me entregou um bocado de papel, aí não muito, porque disse que estava com dificuldades. Aí eu falei, mas poxa, vocês nem dinheiro para tirar cópia vocês não têm. Então, a senhora pode afirmar que nesse horário aí, próximo de, em torno de 1h, deixa eu reformular a pergunta, foi a partir de 1h que começou a distribuição do Não, que eu vi. Que eu comecei a fazer também. A senhora começou a ver por parte da chapa do que eu vi. Né? Certo.
E aí, como é que chegou a informação para a senhora de que poderia fazer a boca de urna? Quem é que... Porque eu vi todo mundo entregando papel, eu fui procurar o meu pessoal, que eu não conheço assim de nome, mas eu vi de vista porque tinha um brochinho, né? E aí eu falei, peraí, então vamos fazer boca de urna? Vamos, então me dá para cá. Aí fui fazendo também. Mas sempre assim, distante na fila, pegando o pessoal que estava chegando na fila. Informação inicial que não poderia, e aí... Sim, sim. Okay. Mas nós, em nenhum momento, chegamos a passar do portãozinho de eleição para dentro. Certo. A senhora, em algum momento, acompanhou a apuração da... Não. Eu terminei ali, eu estava cansada, fui para casa e me senti dever cumprido, não. Eu já sabia que a nossa chapa também já não ia ganhar, entendeu? No decorrer da votação, no decorrer da tarde, no dia da eleição, a senhora presenciou alguma divulgação de panfletos, alguns panfletos assim específicos, diferentes daqueles outros que estavam sendo utilizados para a votação das chapas, tipo isso que a gente mostrou agora para a senhora viu algum outro, alguma coisa diferente, algum panfleto diferente desse? Não, tinha panfleto das outras chapas. Das outras chapas, mas, tá. E a senhora viu algum panfleto com foto do Dr. Gustavo? Não lembro, não vi, não. Foto não. E a senhora teve conhecimento de algum incidente relativo a troca de panfletos acusatórios? Olha, doutor, eu vi, assim, de longe, bate-boca, lá na porta, mais ou menos na entrada da urna de votação. Mas eu não fiquei sabendo o que se tratava, nem nada disso, não. Só vi bate-boca lá. Eu sei que o bate-boca era em relação a doutor Gustavo, mas a outra chapa que era contra a nossa. Por isso que eu não me envolvi. A senhora viu algum servidor da OAB trabalhando nas eleições? Olha, eu não conheço, assim, porque eu tenho dificuldade um pouco de guardar fisionomias, né? Então eu não posso afirmar, não. Até porque eu não tenho muita ligação, né, com o pessoal da UAB. Sim. E apesar da senhora estar aposentada, a senhora estava indo? A senhora foi ao fórum antes das eleições? Muito pouco. Muito pouco. A senhora se recorda de alguma reforma nesse fórum? Ah, não recordo, não. Porque, como eu disse, eu me aposentei como defensora pública e aí entrei em depressão, né, aqueles quadros depressivos. E aí depois fui retornando aos poucos. Então eu fiquei um bom tempo distante da advocacia. Mas não sei nem que reforma teve lá. Porque depois disso também, eu pouco fui no fórum de Vila Velha. Reforma não no fórum, reforma na subseção. Não lembro disso, não percebi, não. Na subseção, onde ocorreu a eleição. Não percebi, não. Não percebeu nenhuma reforma lá? Não, porque eu não tenho assim, ligação nenhuma com a subseção, né? O que eu tenho ali na subseção é que eu chegava de manhã e passava por trás para um consultório dentário que tinha lá. Agora, na casa da subseção mesmo, não tinha acesso. A senhora recebeu alguma propaganda antes das eleições por e-mail, por eletrônico? Eu não me recordo, porque é tanto troço que a gente recebe por e-mail. Da chapa da senhora, houve divulgação, a senhora recebeu alguma, do próprio e-mail da senhora, a senhora tem um e-mail cadastrado na ordem? Tenho dois, né? Agora eu uso dois e-mails, acesso. A parte de e-mail, sim, acessava na época? Sim, acessava. Não se recorda? Não me recordo, porque é tanta coisa que a gente recebe por e-mail, não recordo. Nem mesmo da chapa da senhora? Não, nem mesmo. Dos outros? Porque da minha chapa também, eu participava muito pouco, até das próprias reuniões da própria chapa. Entendi. Eu estava mais querendo sair daquela situação de afastamento para me engajar em alguma coisa. Entendi. Isso é para eu satisfeito. Doutor Gustavo. Eu queria só recapitular um pouco essa parte que Vossa Excelência falou, que ela disse que trabalhou. Eu faço pergunta a Vossa Excelência ou a ela? Em qual sentido? Começa, doutor Gustavo, mas mesmo vamos... Tá. Aquilo que ela disse que não se recorda... Sim.
Em relação a essa pergunta que o magistrado fez, a senhora disse que não se recorda de ter recebido e-mail de nenhuma chapa. É isso? Nem da senhora, nem da... ou a senhora poderia afirmar que, ao invés de não se recordar, que a senhora realmente não recebeu? Não, eu não recordo, Até porque tem muitas coisas que não me interessam, eu já vou logo deletando, até mesmo sem nem olhar o que é. Como é que a senhora ficou sabendo da candidatura nossa? A senhora referiu a doutora Carla. A doutora Carla era candidata a vice-presidente da minha chapa, é isso? Eu fiquei sabendo disso lá na hora. Só ficou sabendo disso lá na hora? Ela havia me telefonado, me convidando para entrar numa chapa. Eu disse, não quero entrar em chapa nenhuma, ainda mais de subseção. Aí eu então fui convidada por André para ser da sessão estadual. Aí eu tinha aceitado, então não podia entrar na outra. Existia, doutora Wanda Cochin, alguma coligação entre a chapa do doutor André e a minha chapa em Vila Velha? Olha, que eu saiba, não. Até porque em nenhum momento André nem sabia nem eu sabia que eu iria trabalhar naquele dia para a chapa que eu trabalhei. Eu fui trabalhar porque eu vi doutora Carla sentadinha lá no canto e fui perguntá-la o que ela estava fazendo lá e ela falou, nós estamos aqui em campanha. Falei, então cadê o panfleto de vocês? Então vamos fazer campanha. Então a senhora ficou sabendo da existência da minha chapa no dia da eleição? Eu sabia que existiam chapas para Vila Velha. Eu tinha sido convidada por doutora Carla para entrar em uma chapa para ser candidata também da subseção. Agora, de Bassini, eu só passei a conhecer o nome Dr. Gustavo Bassini a partir naquele dia ali e a partir depois dali em conversas de fórum, de e-mail, Facebook. Não, Facebook, eu era amiga, depois das eleições, ele me convidou para adicionar como amiga de Facebook. Aí eu aceitei, só que o meu Facebook é muito restrito. Aí depois ele começou a postar coisas usando o nome da gente, tipo assim, fulano, beltrano, ciclano, aí eu então bloqueei, porque eu não gosto que usem o meu nome com informação nenhuma, seja ela qual for, né? Só tem um que funciona com o meu nome, que é Pega Leve. Ele só coloca coisas assim de mensagens de positividade, essas coisas assim, que eu acho que todo mundo tem. É o Neves, né? Pega leve com você, é isso aí. Mas eu não conhecia o Dr. Bassini antes, tomei conhecimento lá naquele dia. Ok. A senhora afirmou que a senhora tinha certeza, orientada até pela sua própria chapa, de que não poderia haver boca de urna, né? Com certeza. Sim. Até que data a partir... Que momento fez? Tomou conhecimento no dia. No dia de manhã eu cheguei, não tinha nada, depois eu voltei à tarde, aí já estava, eu também entrei no meio e fiz. Nessa parte da manhã e da tarde eu fiquei um pouco confuso, eu queria que a senhora esclarecesse o seguinte. A senhora se lembra a hora que começou oficialmente a eleição? Não lembro. Essa parte da manhã, a senhora não poderia precisar que horas que a senhora chegou lá? Eu cheguei num horário onde... Horas ou depois era antes das 9. Antes das 9 9. E aí a senhora, nessa hora, já viu pessoas com material eleitoral? Não, estavam começando a chegar pessoas para trabalhar, fazendo aquelas barraquinhas e botando aquele monte de plaquinhas, entendeu? Mas trabalhando assim não... E nessa hora a senhora viu algum material da minha chapa, Recife Ultravelha, da doutora Carla? Não, eu nem sabia que vocês estavam lá, não. E a senhora viu a senhora se recorda de ter visto material de alguma chapa lá? Nessa parte da manhã, não. Tanto é que eu não fiquei, porque se tivesse, eu tinha ficado para panfletar a minha chapa lá, né? Aí a senhora voltou para casa? Voltei para casa, que eu moro pertinho. Aí, mas quando o fórum ia abrir, que abre meio-dia, eu pensei, bom, agora vai ter movimento. A senhora disse que trabalhou 27 anos no Fórum de Vila Velha, não é isso? Uhum. Começar pelo Fórum Antigo, né? Do Fórum Antigo. A
A senhora se lembra da construção, então a senhora se lembra da construção da sede da subseção? Doutor Gustavo. Olha, eu nem sei se foi construída. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz só para a gente ganhar tempo. Eu acho que eu sei onde o senhor quer chegar. Em algum momento a senhora se recorda de ter visto alguma reforma, em algum momento do período que a senhora trabalhou, a senhora se recorda de ter visto alguma reforma na subseção de Vila Velha? Eu nunca me atentei à subseção. Nunca prestou atenção? Não, nunca prestei atenção. Porque meu trabalho era fora. Eu prestava muita atenção no que tinha para nós na sala da OAB, que fica dentro do fórum, aquela eu utilizava. Entendi. Até uma época quiseram proibir a gente de usar aquela sala. Dentro dessa ideia que a senhora não prestava muita atenção, a senhora teria condição, apesar da senhora não prestar muita atenção, a senhora teria condições de dizer as condições do local? Não, eu nem entrava lá não, só entrei lá para votar nas vezes que precisava votar e para requerer nova carteirinha, eu entrava na frente, em horário fora de movimento, que é de manhã, para ir na casinha lá nos fundos, que são 2 andares, onde atende dentista. Perdão, eu achei que eu tinha desligado e o aparelho novo. Com calma, desliga com calma. Não vou atender Isso não. acontece, isso é... É aparelho novo e eu não sei usar ainda, eu achei que eu tinha desligado. Toda vez que acontece, ninguém acha o bolso onde está o celular. Sim. Isso só pode, isso deve ser a aplicação daquela lei de Murphy, né? Toca o celular, a gente sempre esquece. Sempre que a gente tem que desligar e não desliga, o celular toca. Não, mas eu tinha desligado, mas é aquilo que eu estava falando do celular fora. É novo, eu não sei manusear. Ele não toca, ele está esperando alguém ligar, não liga. Aí quando a gente entra no carro, entra no elevador, liga. Tranquilo. Eu estava até explicando para ele lá fora, eu fiquei com vergonha, porque todo mundo tira a cópia do processo, e eu fui ver então meu celular, né, que estava completamente defasado, e comprei esse daqui. Então eu não sei manusear ainda. Eu comprei um recentemente também quase que por obrigação, né? Sim, obrigação. Porque eu tinha um celular rosa, porque era o celular da minha esposa, porque o meu quebrou, aí eu peguei dela e dava assim, eu acho que celular rosa. Nossa, mas como eles implicavam comigo. Nossa, aí eu comprei o celular novo. Então estou aprendendo mas fique tranquilo. Não, e agora eu vou até fazer um curso de certificação digital, né, para poder me modernizar. Vou. A senhora peticionar na Justiça Federal sempre através de meios eletrônicos. Vou repetir bem alto, porque nós temos aqui os advogados da OAB, os desembargadores que estão ouvindo lá, para peticionar eletronicamente na Justiça Federal. Muito obrigado. Viu, desembargador? Fazendo propaganda. Não, doutor Gustavo. Eu quero só insistir nesse ponto e fazer uma pergunta que eu acho que o momento está um pouco confuso em relação a esse ponto, então acho que eu quero fazer uma pergunta específica para ver se então faça o seguinte, doutor, não conta historinha antes da pergunta não, faça a pergunta, porque senão isso pode ser caracterizado como indução. Faça a pergunta. Sim, perfeito. Quando a senhora se dirigia à sede da subseção, a senhora dizia que entrava pela frente da OAB e a senhora atravessava a OAB e ia atrás aonde funcionava o dentista. Sim. Essa frente da OAB, ela tinha rampa de deficiente físico, ela tinha uma porta de vidro enorme. Não, na época que eu ia não tinha nada disso não sei nem se tem hoje. Na época que eu ia não tinha nada disso não sei nem se tem hoje. Era um negocinho, um portãozinho que a gente abria e passava assim, umas pedrinhas assim, e planta de um lado e do outro e ia lá para trás. Não tinha então rampa de deficiente? Não, tinha não. Na época não. E a porta de entrada do OAB não era de vidro? Não, era madeira. Era madeira. Madeira. Porque se fosse de vidro, de fora a gente via quem estava lá dentro, a gente não via. A senhora votou em Vila Velha? Vila Velha, eu sou eleitora de Vila Velha. Sobre a questão dos e-mails, já perguntou, né? Perfeito. A senhora informou que não se recorda de ter recebido nenhum e-mail.
Até porque eu deleto muita coisa sem estar lendo. Muita coisa, mas não se recorda de ter recebido. Não. Sobre a propaganda também do candidato. Falou em propaganda, eu já estou tirando tudo. Propaganda, ela disse que não, só prestou atenção em propaganda da parte da tarde, não é isso? E não se recorda de ter visto propaganda com a foto do senhor. Vou fazer uma pergunta então transversa. A senhora conhece o Dr. Rogério Feitosa? Conheço. Conheço de fórum também, porque ele era advogado da prefeitura de Vila Velha, então estava sempre no fórum lá. Sim. A senhora se recorda de ter visto ele ali no dia da eleição? Estava, no dia das eleições estava. A senhora chegou a vê-lo o dia inteiro ali no dia das eleições? O tempo que eu estava lá, ele estava também. O doutor perguntou à senhora se no dia das eleições houve a participação de servidores da OAB nas atividades da campanha eleitoral. Eu não conheço nem quem são os servidores da OAB. Sim, de Vila Velha. Não conheço. E nem de Vitória? Não. Não conhece nenhum servidor, nem de Não, Vitória? não. O único servidor de Vitória que eu lembro mais ou menos era o Moreninho, que levava processo para mim no apartamento, processo disciplinar na época que eu era conselheira. A senhora, ao entrar para votar, a senhora, por acaso, foi abordada por algum a senhora percebeu que os servidores do OAB usavam uniforme, alguma coisa assim? A senhora conseguiu identificar quem era o servidor do OAB e quem era o servidor? Não prestei atenção nisso não, porque eu me firmei muito em pedir prioridade para os advogados mais antigos, de idade, né, pessoas mais de idade, que estavam lá na fila debaixo do sol quente. Quando a senhora declarou o magistrado que a senhora chegou a ver um bate-boca ou alguma discussão na porta da OAB que envolvia a minha pessoa, a senhora se lembra da minha pessoa de mais de alguém? Ou a senhora se lembra da sua Não, pessoa? lembro do senhor e mais alguém que estava nas chapas outras da OAB. Agora, as pessoas em si, não. Eu não posso dizer nome de quem. Eu sei que eram pessoas envolvidas na eleição. Viu? Não consigo desligar isso. Não é aqui? Aqui? Não, nesse mesmo lugar. Sim, eu estou tentando isso. Segura um minutinho. Ah, tá. Apareceu um símbolo. Aí aparece Vai a para opção de desligar. ligar. Liga Apareceu, tranquilo. ajuda aí, Luciano. Aqui tem que cancelar a ligação. Sim, Ah, agora tá. a senhora arrasta o dedo assim. Ah, Mas tá. tem também, se não era por vibrafol, que às vezes é mais fácil, não precisa nem É desligar. vibracal, eu sei que é aqui. Então, só passar, não vai tocar. Aí quando terminar a audiência, a senhora liga de novo. Ah, mas como é que aperta esse negócio pesado Para baixo, aqui? para baixo. Só Pra baixo. posso- Tá desligado, eu acho, agora. Fique tranquilo. Mas vamos então retomar. Bacine. Não se recorda, Bacine. Vou para outra pergunta. A senhora conheceu no dia ou conhecia a presidente da Comissão Eleitoral, doutora Adriana Turim? Não sei quem é. Posso até conhecer de vista, mas não me lembro quem é, não. Luciano. Ok. Doutora Creuza, na época da eleição, a senhora se recorda se já tinha essa porta de vidro e essa rampa? Não A me senhora lembro. não viu, né? Não me lembro disso. Ah, tá. Eu me adentrei mais à parte... Ah, sim. Lembro agora, sim. No dia da eleição tinha uma rampa, sim. Lembro até que eu fui levar um senhor de idade e aí passamos por uma rampinha para chegar até a porta. No dia da eleição tinha rampa, sim. E uma outra pergunta, se o pessoal estava fazendo panfletagem dentro da OAB, na casa, do portão para dentro, tinha Não, alguém do fazendo? portão para fora. Agora, do portão para dentro eu não vi, porque eu não tive acesso, a não ser no momento de levar essas pessoas idosas e depois na hora de votar. Certo. Agora, lá na fila, nós estávamos panfletando. Bom, a senhora estava na chapa do doutor André, vocês estavam fazendo panfletagem, a senhora confirmou isso. Eu queria saber qual material que você estava usando, se era o pessoal da chapa do André. Não, era um papelzinho da chapa do André, que não me recordo assim, o jeito que era o papel, mas era um papel da chapa do André. Sim. Nós tínhamos um botãozinho, um negocinho assim, botão, né? de papel também. Isso, e fazer abordagem, todo mundo que ia chegar na fila. Fazia pedindo todo voto. conhecido, eu fazia abordagem. Ok. A senhora falou também que a doutora Carla
estava sentada. A senhora lembra se ela justificou algum motivo por ela estar sentada? Cansada e doente. Ah, ok. Você tem mais alguma pergunta? Ela muito gorda, né? Sol muito quente. Sobre a item número 2, Excelência, só vou fazer 2 perguntas objetivas. Se a senhora tinha conhecimento do provimento número 146, que regia as normas eleitorais, Sei nem o que é isso. e a senhora... Nunca me atentei a ficar olhando leis. E a senhora tinha, repetindo a mesma pergunta, conhecimento do ato da Comissão Eleitoral número 3. Também não sei nem o que é isso. A única coisa que eu sei bem é que eu fui convidada para entrar na chapa de André, permiti, eles foram na minha casa, pegaram minha assinatura e no dia da eleição a gente ficou ali, eu e mais alguns, fazendo campanha e outros para outros lugares. Só. Você se recorda de algum tema de campanha, algum lema de campanha da subseção, da chapa que concorreu às eleições de Vila Velha? Recicla Vila Velha e a outra, qual é o outro nome? Não me recordo. Ela se recordou da questão da porta, né? Sim, no dia da eleição tinha uma rampa, porque eu lembro de levar as pessoas idosas. Com relação a essa questão. A senhora, a senhora se lembra se essa rampa e essa porta de vidro foram feitas no ano de 2012, foram feitas próximas à eleição, se isso não existia antes? Não, antes não existia. Aí eu me recordei que no dia das eleições tinha, porque eu levei as pessoas idosas, então passamos pela rampa. Agora, quando foi feito isso, não. Quando a senhora fala que levou pessoas idosas, a senhora está querendo dizer que a senhora entrou pelo portão adentro para levar eleitores? Pedi licença e disse para... Levei até uma pessoa que estava lá e disse que ele, como sendo maior de 65, tinha prioridade nas eleições, que o sol estava muito quente. Aí voltava e essas pessoas continuavam, mas em nenhum momento a gente se dirigiu a chapa nenhuma nesse momento. Era só questão de ver aquelas pessoas idosas ali que não tinham conhecimento de que tinham prioridade em qualquer situação por ser idosa. Tinha uns até que nem aceitaram, preferiram ficar ali, né? Que tem muito advogado que não se milita mais. Me permitiria mais uma pergunta sobre uma nova colocação que o colega fez. Excelência, mas nós vamos ficar voltando, você vai e volta. Não vai ser vai e volta, não. Não vai ser vai e volta, não. Porque a questão é quase que uma réplica, né? Foi uma pergunta ali também que não tinha nada a ver com o negócio de se recorda do lema. Não sei onde é que eles querem chegar, de repente eu tenho alguma coisa em relação à questão do lema. Não lembro qual vai ser a pergunta A dele. senhora se lembra da chapa, só que se lembrou da chapa Recicla Vila Velha, até porque a senhora declarou que foi convidada pela doutora Carla a participar da chapa Recicla Vila Velha. Para dizer com toda sinceridade, eu não sei nem o nome das chapas que se candidataram e nem quem ganhou. Eu só sei que a doutora Carla era candidata em uma chapa e doutor Franz também era, e que eu trabalhei para eles. Agora, nem os nomes eu não prestei atenção, o negócio era passar e pedir mudanças. Quando a senhora fala assim, trabalhou para eles... A sensação que eu tenho é que o senhor não quer acabar com a inquisição. Essa é a sensação que eu tenho. Nas outras na outra audiência eu também tive essa mesma sensação com os senhores, né? Então, senhores, por favor, perguntem o que os senhores querem saber. Eu quero saber isso. Pergunta, doutora, senhora torce para que time? Ponto. Sim. Faça essa pergunta, Sim. assim, uma linha curta, que caiba numa linha de páginas, doutor Gustavo, sem preâmbulos, sem dúvidas, sem... Faça a pergunta. Esse trabalhar para nós era um trabalhar
oficial? Não, Ou era não. de liberação da senhora? Não, eu já disse que eu cheguei, encontrei a doutora Carla Você nem sabe sentada que eu tô divertido, né? e ela falou. Doutor Pichardo, Não, é o trabalhar que eu estou falando é que eu decidi que eu iria panfletar para aquela chapa, que era uma chapa que era não continuidade do que já existia. Eu queria mudança, eu não sabia nem o que, mas era mudança. A última pergunta, então. A outra chapa concorrente à minha era apoiada pelo Homero Mafra? Não, doutor, aí, Tudo bem. o senhor vai ao limite, né, Tá doutor bom. Gustavo? O senhor vai lá no limite. O senhor, às vezes, com todo respeito, às vezes parece criança que fica até tomar bronca. Eu não suporto advertir advogados. Bronca recebida. Nossa, doutor, o senhor não sabe. Eu me sinto muito pior em ter que advertir o senhor do que o senhor receber minha advertência. Não, Eu falei para o senhor que eu não suporto advertir advogado. Bronca Eu recebida gosto de deixar e- livre, mas tenha Conta retirada e os autocrítica. limites aí. Não, ele até alertou um ponto que eu achei interessante, porque eu tenho o hábito de falar trabalhar. Trabalhar para mim é tudo, quer dizer, não é o fato de que alguém me contratou, mandou fazer, não, eu decidi e fiz. Para mim aquilo ali é um trabalho. Tudo bem. Doutor Luciano. Nada. Ok, então, vai encerrar.